Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para a gente estudar um texto do pastor Levi Melo, chamado Tribulação e Perseverança. Esse texto, ele foi escrito para o Manancial, que é uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a Palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. O Manancial ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Ora, como não fui eu quem escrevi esse texto que nós vamos estudar, mas foi o irmão Levi Melo, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso esclarecido, vocês já sabem, então, que não foi eu quem escrevi o texto, foi o pastor Levi. Então, a gente pode iniciar orando, pedir ao Senhor que nos ensine o que precisamos saber a respeito da tribulação e perseverança. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por podermos manusear a Tua palavra, aprender de Ti. Tu possa, Senhor, falar ao coração que necessitado está sobre tribulação e perseverança. E para aqueles que não estão atribulados, que possam aprender para aplicar no momento oportuno. Obrigada por tudo, Senhor. Perdoa quando erramos, quando não fazemos o que Tu desejas. E faz-nos melhores. É o que pedimos em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Tribulação e perseverança. Vamos ler Romanos 5. Pega a sua Bíblia aí, porque nós vamos ler o capítulo todo, o capítulo 5. E para não ficar muito chatonildo só eu lendo e vocês olhando, né? Pega aí sua Bíblia para acompanhar. Então, vai falar sobre a fé que produz alegria. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, a graça de Deus e a sua dádiva, que se veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação,
A dádiva de Deus nos possibilita sermos declarados justos diante dele, apesar dos nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos os que a receberam reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe a condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Maravilha, né? Saber que a graça é desse tamanho. Bom, irmãos, o nosso texto então é tribulação e perseverança, o versículo escolhido é o 3, que diz: não só isso, mas também nos glorificamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Bom, a misericórdia de Deus garante que a gente possa deixar para trás tudo de errado que a gente fez, toda a culpa, todas as escolhas infelizes que a gente fez, que deixou a gente chateado, tudo isso, ó, pode ficar para trás. Porque com Jesus a gente renova totalmente, ó, a nossa mente. A gente não precisa mais viver condicionado num círculo vicioso de pensamentos, palavras, atitudes que sempre vão comprometer a vida que a gente tem, tão grande, tão maravilhosa com Deus. Mesmo quando a gente tem um grande desafio, a gente pode e deve ter esperança em Deus, porque a gente sabe que Ele sempre estará conosco, cumprindo os seus planos e cumprindo as suas promessas, nessa caminhada nossa que a gente está aqui, mesmo que ela seja um desafio, né? Então, à medida que a gente vai andando, avançando e conquistando a intimidade, a conexão com Deus, a gente vai sendo liberto, porque a palavra liberta, né? A verdade liberta. E aí a gente vai experimentando o que está lá em Romanos 12, 2, que diz assim, ó: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, lógico, à medida que a gente vai caminhando, andando, lutando, vencendo os desafios, e a gente vai se tornando cada vez mais conectado com Deus, a gente se torna para nós possível experimentar a boa, agradável vontade de Deus para nós, né? Então, agora uma pessoa rude, pessimista, rancorosa, ela não precisa mais existir, porque agora ela está em Jesus Cristo. E quando a gente está em Jesus, a gente tem o caráter dele, né? E ele vai se formando em nós, né? Nos corrigindo naquilo que precisa ser corrigido, nos transformando, né? E aí a gente passa a ser uma pessoa amável, gentil, sem permitir que um dia ruim nos influencie e nem que a gente trate qualquer pessoa mal, inclusive nos tratar a nós mesmos mal, né? Porque a gente sabe que a tribulação, qualquer desafio que vier nos acontecer, resulta de uma coisa boa. Então, essa transformação extraordinária não depende do nosso esforço, né? Você não pode falar assim, não, eu vou vencer tudo, eu vou perseverar da minha própria cabeça. Não, irmãos, a gente tem que entender que tudo vem do Senhor. E só Jesus Cristo pode gerar essas características em nós, porque elas fazem parte do que é divino, né? Essa é uma obra do Espírito Santo. Ele trabalha no nosso interior e vai nos transformando. Então, o que a gente precisa fazer? A gente só precisa confiar em Deus o suficiente
para que Ele nos abençoe com as mudanças que trarão muito mais qualidade para a nossa vida e vai abençoar a vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor, não é mesmo? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Em Deus temos tudo a nosso favor para amadurecermos espiritual e emocionalmente. Amém? Bom, irmãos, agora eu quero terminar, né? Deixando meu abraço de urso. Lembrando que o abraço é encontro, ó, de 2 corações. E ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas para nós que sabemos que a tribulação, ela produz perseverança, porque aprendemos isso com o Senhor, para nós o abraço dá super, mega certo. Lembrem também do versículo 26 do Salmo 73, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. E agora eu termino também, me despeço, né, com a palavra de ordem, que é confia em Jesus.